Sanção presidencial. Desde que eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre a aprovação no Congresso do projeto de lei 2058, que determina o retorno das gestantes às atividades presidenciais, eu recebi muitas dúvidas sobre a sanção presidencial, como funciona, qual é o prazo, e é sobre isso esse vídeo. Vem comigo! Sanção presidencial. Mas primeiro, o que é uma sanção presidencial? Sanção presidencial é a anuência, a concordância do presidente com um projeto de lei que foi aprovado no Congresso. Como que funciona esse processo legislativo? Bem rapidinho para você entender. Um projeto de lei, ele tem iniciativa ou na Câmara ou no Senado. Esse projeto de lei que determinava o retorno das gestantes às atividades presenciais iniciou na Câmara, então ele foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. Lá no Senado ele foi aprovado com algumas alterações e inclusões de alguns parágrafos e retiraram outros. Voltou porque como houve mudança no projeto, na redação atual do projeto de lei que foi criado pela Câmara, lá no Senado houve essa mudança, ele volta para a Câmara. Para quê? Para a Câmara aprovar ou rejeitar apenas o que ficou diferente, as alterações feitas pelo Senado. Depois que a Câmara rejeita, como no caso desse projeto de lei 2058, a Câmara rejeitou todas as alterações que foram feitas no Senado. O projeto é aprovado e é enviado à sanção presidencial, que é para o presidente dar a palavra final. Ele vai decidir, nesse primeiro momento, se aquele projeto de lei vira lei e passa a ter aplicação obrigatória ou não, se ele rejeita. Então, o presidente tem duas opções. Ou ele aprova, que é ele sancionar, ou ele rejeita, que é ele vetar esse projeto de lei. Quando o presidente aprova, ele sanciona a lei, ele concorda com aquele projeto de lei, o projeto de lei vira lei e passa a ter aplicação obrigatória. Mas o presidente ele tem o prazo de 15 dias para sancionar ou vetar a lei. Se ele sanciona a lei nesses 15 dias, ela vira lei. Se ele não faz nada nesses 15 dias, ocorre o que a gente chama de sanção tácita. O que é a sanção tácita? Ocorre a sanção ainda que o presidente não tenha sancionado expressamente, porque a sanção pode ser expressa ou tácita. É como se fosse o famoso quem cala consente. Então, se o presidente nesses 15 dias não fizer nada, não se manifestar, o projeto de lei é sancionado e vira lei e passa a ter aplicação obrigatória. Mas pode ser que o presidente resolva vetar, caso ele não concorde. O veto tem que ser nesses 15 dias, ele não pode vetar após esses 15 dias e o veto precisa ser expresso. E mais, ele não pode simplesmente vetar porque ele quis vetar. O veto ele precisa ser expresso e motivado. O que é isso? O presidente precisa explicar por que ele está vetando. O motivo pode ser político, pode ser jurídico. Motivo político, por exemplo, nesse caso da lei das gestantes, ele pode vetar por entender que contraria o interesse público. Vocês acreditam? Enfim, ele pode vetar ou sancionar. Sanção pode ser tácita, que é quem cala consente. O projeto de lei transcorrido esses 15 dias sem nenhuma manifestação do presidente, vira lei e passa a ter obrigatoriedade. Mas se ele vetar por interesse público, por exemplo, por um motivo político, o que acontece com o veto do presidente? Se ele vetar, ele pode vetar integralmente ou somente partes. Se ele vetar partes, por exemplo, se ele vetar o parágrafo, o artigo agora não me lembro, acho que é um parágrafo, que diz que a gestante que se recusar, que se recusar a tomar vacina, aquela que não quer se vacinar, ela pode assinar um termo de compromisso e retornar às atividades presenciais sem tomar a vacina. É o que está previsto na lei. O presidente pode vetar? Perfeitamente. Vocês acreditam que um presidente anti-vacina vai vetar um projeto de lei que autoriza até as não vacinadas a assinarem um termo de compromisso, tipo, eu não quero me vacinar, eu não sou obrigado. Vocês acreditam que ele vete? Enfim, mas ele pode vetar. E se ele veta uma parte do projeto de lei, a parte que ele não vetou é sancionada, vira lei e passa a ter obrigatoriedade. A parte que ele vetou, seja a parte ou seja a lei,
integral, o projeto de lei de forma integral, volta para o Congresso e ele tem o prazo, o presidente tem um prazo de 48 horas para explicar o porquê do veto. E aí volta para o Congresso e aí tem mais 30 dias para o Congresso apreciar esse veto. E aí o Congresso pode, em sessão conjunta, o que é sessão conjunta? Senadores e deputados votam conjuntamente se eles mantêm ou se eles derrubam o veto do presidente. Se eles mantiverem o veto do presidente, acabou, o projeto de lei é arquivado. Se eles derrubarem o veto, aí vai para sanção, o presidente pode sancionar ou não, pode publicar mesmo lá no Senado e o projeto de lei vira lei. Então, resumindo aqui, trazendo para a prática no caso da gestante, desse projeto de lei 2058, que quer determinar que as gestantes retornem às atividades presenciais após a sua imunização completa. O que pode acontecer? Já está para sanção presidencial. Então agora o presidente tem 15 dias, contados do dia 17 de fevereiro, que foi o dia que chegou lá para a sanção presidencial, dia 17 de fevereiro, ele tem então até o dia 9 de março para sancionar ou vetar. Se ele sancionar até o dia 9 de março, o projeto de lei vira lei e passa a ter obrigatoriedade em todo o país. Se ele não se manifestar nesses 15 dias, chegou dia 9 de março, o presidente não falou nada, a lei é sancionada, ocorre a sanção tácita e passa a ter aplicação em todo o território nacional. Se o presidente vetar nesses prazos de 15 dias, ou seja, para ele vetar tem que ser até o dia 9 de março. Se ele vetar o projeto de lei inteiro ou parte do projeto de lei, a parte que ele vetou volta para o Congresso em sessão conjunta, senadores e deputados decidirem se em 30 dias se derrubam o veto ou se mantém o veto. Se derrubarem o veto, nesse prazo a lei é publicada. Se derrubarem o veto, se mantiverem o veto, é arquivado e aí sim as gestantes não retornam às atividades presenciais. Para as gestantes, então atenção que eu sei que é exatamente isso que vocês querem saber. Para que as gestantes não sejam obrigadas a voltarem às atividades presenciais, as gestantes que já foram imunizadas, já completaram o ciclo de vacinação, é preciso primeiro que o presidente vete o projeto de lei, que esse projeto de lei volte para o Congresso, que lá no Congresso, em sessão conjunta de senadores e deputados, em conjunto por maioria absoluta dos votos, ou seja, tem que ter a maioria do número de senadores e deputados votando para manterem o veto do presidente. E aí, somente nessa hipótese, que as gestantes não retornam. Se o presidente sancionar, as gestantes retornam. Se o presidente não fizer nada, ocorre a sanção tácita e as gestantes retornam. Se o presidente vetar, mas o Congresso derrubar o veto, as gestantes retornam às atividades presenciais. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda é novo no canal, se inscreve, porque, claro, depois dessa decisão de sanção presidencial, de veto presidencial, ainda teremos mais vídeos explicando detalhadamente como vai ser esse retorno. Fiquem ligados e se inscrevam. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!